Salmo 78. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram que ele tinha feito, as maravilhas que lhe havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados. Na terra do Egito, na região de Zoan, dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo à noite. Fendeu as rochas do deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como o rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram em seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens, e abriu as portas do céu, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou os céus e o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. Comeram à vontade, e assim se satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero. Não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritando o santo de Israel. Não se lembraram da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus privilégios no Egito e as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de moscas, que os devoraram, e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações a larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e a sua figueira
bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores abriu caminho para sua ira. Não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas, e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança, e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança, e deu as suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos às espadas, e as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários, e os entregou permanentemente à humilhação. Também rejeitou as tendas de José, e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário com as terras, como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro Davi o pastoreou, com mãos experientes o conduziu.